O fim de uma era, a era dos devs artesãos. Vamos ver aqui um post do nosso querido Cego Dev. Observação, esse texto se baseia somente nas minhas experiências. Comecei a aprender programação em 2003, há bastante tempo já. A área de TI é movida por ondas. Na área de web, antes, se você era responsável por tudo, tu era webmaster. Eu peguei essa época do webmaster também. Se fosse só para construir site, era web designer. Exatamente. Dava uma grana a programação de sites e todo o ecossistema era artesanal. Daí inventaram o Front Page, Dreamweaver, WordPress, Wix. Que são ferramentas, né? De desenvolvimento de front-end, mas aqui dei um salto tecnológico de 20 anos. Arrasta, solta de componentes, acabaram de reinventar isso com a IA. Aí aumentou a abstração do desenvolvimento e todo mundo poderia fazer sites, sistemas. Nessa época aqui, essa época aqui, ó, que ele falou, os primórdios do desenvolvimento, a gente, não sei se vocês pegaram essa época, mas a gente desenvolvia front-end com tabelas. Não sei se vocês pegaram essa época, mas essa época é pré-histórica, mas a gente desenvolvia todo o front-end usando tabela, table. Por quê? Porque funcionava melhor nos navegadores. Isso, inclusive, era uma época uma época negra do desenvolvimento, porque a gente tinha o Internet Explorer 5, 6, e daí nunca funcionava bem, né? Ou funcionava bem no IE6, ou funcionava bem sei lá, no Firefox, no Chrome. E daí tu tinha que fazer várias versões para poder funcionar direito em todos os navegadores e mesmo assim não ficava bom. E daí a gente usava a tabela para padronizar e deixar isso um pouco mais, o site mais funcional em todos esses navegadores, né? Mas ainda assim não ficava bom. Graças a Deus isso não existe mais e a gente hoje não tem que se preocupar com isso. E depois veio toda a época do tableless, né? Que daí era assim desenvolver todo o HTML ali, né? CSS sem tabela. E daí começaram a vir essas ferramentas que facilitavam a criação. Então era bem isso aí, arrastar e soltar, né? Ferramentas que tu arrasta um componente, solta e daí tu vai lá e estiliza ele. Para facilitar a criação do front, né? Daí inventaram o jQuery e a abstração foi diminuindo novamente. React.js, Node.js, programação artesanal voltou a ser mais necessária. Eu acho que quando inventaram essas ferramentas, mesmo assim a gente ainda programava artesanalmente, tá? Não era... nas empresas que eu trabalhei, eu não lembro da gente usando muito isso aqui. A gente continuava programando HTML e CSS normal, JavaScript normal. E essas ferramentas eu acho que elas são melhores ainda, né? Porque algumas ainda existem, como o Wix, por exemplo, WordPress. Front Page eu não sei e Dreamweaver também não sei se existe ainda. Essas ferramentas elas são muito boas para quem não é programador, né? Para quem quer criar um site com template meio que pronto e tal. Ou se tu é programador e quer criar um site, um freela muito rápido. Eu já usei muito WordPress para freelancer. Daí inventaram o jQuery e a abstração foi diminuindo. O jQuery é uma biblioteca JavaScript que tu consegue... Ela é bem fácil de usar, ela é bem intuitiva, bem abstraída. E agora estamos de volta ao aumento da abstração, queda de necessidade de programação artesanal por causa da IA. Eu não sei se o jQuery, a abstração diminuiu. Eu acho que não, porque o jQuery é uma biblioteca que foi criada em cima do JavaScript para deixar mais fácil, literalmente mais fácil tu escrever código, né? JavaScript. Porque tu quer remover um elemento, tu escrevia lá o elemento.remove, que era um método do jQuery, e tu removia. Antes tu tinha que fazer um monte de coisa para remover um elemento com JavaScript puro, né? O vanilla, que a gente chama, né? Que é o JavaScript puro. Mas eu não sei, o JavaScript, o jQuery para mim é uma abstração bem grande, né? E agora estamos de volta ao aumento da abstração, queda de necessidade de programação por causa da IA. Sim, eu acho que agora a gente está num nível de abstração bizarro, né? Onde a gente escreve uma frase e sei lá, a ferramenta escreve todo o código para nós. Na minha visão, isso durará entre 10 e 20 anos de estagnação de vagas para Dev Web. Daí inventarão algo que diminuirá a abstração do código e aumentará a programação artesanal novamente. Seguirá assim até a programação web artesanal não ser mais necessária, assim como a profissão de vitrinista não é mais necessária
engraxate, office boy, etc. Office boy não é mais necessário? Não sei. Você jovem pode até desacreditar de tudo que eu escrevi, mas vai por mim, é inevitável. Não entendi muito bem essa parte. Vamos de novo. Na minha visão, isso durará entre 10 e 20 anos de estagnação para vagas dev web. Acho que front-end ele tá falando, né? Talvez. 10 anos de estagnação? Não sei. Não sei. Talvez se a pessoa for só front-end, sim. Mas agora se a pessoa for um full stack, né? Desenvolvimento front-end, back-end, aí eu acho que não. Acho que ainda vai ter mercado, né? Pro full stack. Daí dev web ficou meio... Não sei o que seria o dev web aqui que ele falou. Daí inventaram algo que diminuirá a abstração e aumentará a programação artesanal. Não sei. Do jeito que a gente tá indo, eu não sei se isso vai acontecer de novo, assim, né? Se a gente vai voltar a programar artesanalmente. Vamos ver. Mas aqui eu acho que eu discordaria um pouco. Seguirá assim até a programação web artesanal não ser mais necessária, assim como a profissão de vitrinista. É que programação não é só escrever código, né? Ser programador é muito mais do que isso. Então, por mais que hoje a IA escreva muito o código, né? Até que bem, pro front-end principalmente, eu não acho que não vai existir mais programação web, que seria, né, HTML, CSS, JavaScript, daí qualquer linguagem web, né, pode ser o, sei lá, o framework do Node, pode ser PHP, né, qualquer linguagem aí que a gente usa para programar para web, mas eu não vejo assim que a programação em si, né, escrever o código não vai ser mais necessário. Eu acho que escrever o código, talvez sim. Tá? Só para, né, deixar isso claro. Mas acho que a programação em si, todo o resto que o programador faz, eu acho que não. Então, o engraxate é o cara que engraxa o sapato, né? Então, hoje em dia não existe automação para fazer isso. Até onde eu sei, né? Então, a profissão de engraxate ainda existe. Inclusive, tem um cara aqui na rua que ele tá sempre passando com coisinha dele para engraxar o sapato. Quem mora também lá em São Paulo, na Faria Lima, tem um monte de cara lá engraxando sapato, né? Então, não sei, essa parte aqui também não entendi muito bem. Assim como a profissão de vitrinista não é mais necessária engraxate. Mas engraxate é necessário, a não ser que tu engraxe teu sapato em casa. E office boy, até onde eu sei, existe ainda, entregando coisas. Eu não sei, enfim, eu entendi o que ele quis dizer. Ficou um pouco confuso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Na visão dele, vem uma coisa de abstração, depois isso morre, a gente começa a programar mais de novo, depois abstrai de novo. Vamos ver o que a galera tá falando nos comentários. Ansioso para o dia chegar novamente e era tão bom fazer as coisas com carinho. Agora é só prompt e vamos lá. Você teve tempo para fazer as coisas com carinho nas empresas hoje passou? Na minha experiência, mesmo dando prazos curtos, sempre tive microgerenciamento. Então, às vezes, mesmo sem usar a IA 2022, 2023, deixavam um pouco da qualidade de lado, visando ser mais rápido. Particularmente, prefiro a era da IA que estamos agora, se comparado à era sem IA. Mas acho que isso é porque eu não tive experiências de trabalhar em paz. Isso aqui, não sei de onde que ele tirou isso aqui. Geralmente nas empresas tu não tem tanto tempo assim, né? Acho que o carinho que eles quis dizer foi mais de pensar mais nas coisas e tal. Tenho 20 anos de experiência, entendo o sentimento, mas nesses anos, em algumas raras oportunidades, eu tive sim a chance de fazer as coisas com carinho, seguindo princípios arquiteturais. Essas são as entregas que me orgulho. Mas de fato, a imensa maioria das vezes seguimos o Go Horse. Go Horse é o padrão, né? Vai cavalo. Tem mais de décadas de área de profissão. Pra mim foi ótimo. Dá pra fazer os prompts com carinho. Muito bom, mano. Mesmo sempre peço por favor pro Gepeto. Quer fazer coisa com carinho? Faz um projeto pessoal. Em empresa com cliente nunca ouvi paz. Com ou sem IA.
Eu também acho, assim, a IA não vai, não é um milagre. Hoje em dia vocês usam IA, vocês trabalham menos do que vocês trabalhavam antes com IA? Eu não, tô trabalhando até mais. Então, não acho que a IA ela vai nos tornar mais produtivos, mas a gente vai continuar trabalhando bastante, né? Beleza, acho que é isso. Então, fica aí o relato, né? A era dos devs artesãos vai acabar. Eu acho que até certo ponto sim, tá? Mas é isso. A tecnologia, a evolução da tecnologia acontece e a gente tem que entender e se adaptar. Então, talvez se escrever código na unha não seja mais o que o mercado quer, a gente tem que se adaptar. Se tu não quer se adaptar a isso, beleza. Tu pode trabalhar em outras coisas, tu pode ter os teus próprios projetos, onde tu faz teu desenvolvimento na unha, na mão, artesanalmente, mas dentro das empresas, provavelmente, cada vez mais eles vão querer que tu faça, que use a IA, né, para ser mais produtivo, para escrever código mais rápido, e não necessariamente isso quer dizer código pior. Se tu é um bom programador, tu sabe usar a IA para escrever um código de até mais qualidade, talvez, que tu escreveria na mão. Beleza? O que tu acha disso? Tu acha que é o fim de uma era, a era dos artesãos, dos devs que escrevem o código na unha? O que tu acha? Tu usa a IA? Tu gosta? Tu não usa? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de você sobre isso. Segue a gente aí no canal também e deixa o likezinho. Beleza? Até a próxima e vamos continuar estudando independente disso, né? Vamos continuar evoluindo. Falou!